Meu amigo, minha amiga, bem-vinda, bem-vindo ao meu canal. Esse é o meu primeiro vídeo do meu canal e o nome do meu canal é O Conhecimento Liberta. O que eu quis dizer com essa construção dessa frase? O conhecimento de quê? Conhecimento da natureza, das leis da natureza. Liberta de quê? Ou de quem? De todas as influências que regem as leis da natureza. Basicamente é isso. Tá? E eu tive que criar uma base de sustentação para assimilar o meu conteúdo. O primeiro pilar de sustentação dessa minha base é a ciência. O segundo, a espiritualidade. O terceiro, a filosofia. E quarto, a religião. Muito bem. Os objetivos do meu canal é que você elimine crenças, dogmas e quebre paradigmas, a quebra de paradigmas. O que seriam crenças? Crenças é tudo aquilo que você acredita, ou seja, você cria no seu campo mental uma crença numa entidade, pessoa ou física, uma coisa, e você espera que ela crie um movimento mental por você, que você é quem tem que criar, e você espera que ela crie, e você fica esperando a sua vida adulta inteira e a sua velhice inteira, e nunca vai chegar. A segunda coisa são dogmas. Dogmas são movimentos mentais externos que plantam na sua cabeça, e você compra como uma mercadoria de primeira qualidade. Ou seja, a diferença entre crença e dogma é que a primeira você cria e você autoimplanta um chip na sua cabeça. A segunda, o dogma, você permite que alguém implante um chip dentro da sua cabeça. Muito bem. E quebra de paradigmas, que vem a ser? O paradigma, a princípio, ele não afeta muito, porque é um padrão de comportamento, ele atua dentro do inconsciente coletivo, então, de certo modo, você passa por ele, diretamente ele não te afeta, só que ele mina a sua base moral, a sua base ética, a sua base espiritual, a sua base científica, elimina tudo. Elimina. Mas mina de que maneira? Ele passa desapercebido, mas ele vai trazendo isso à tona e vai construindo, seria a base, a causa primária de uma crença e de um dogma. Então precisamos extirpar essa causa que é o paradigma, tá? E para isso eu escolhi como tema de abertura desse meu canal corpo, mente e consciência. Por que corpo, mente e consciência? Você já deve ter ouvido falar muito em corpo e mente. Desde Platão para cá, há 24 séculos, já se falam em corpo e mente. E esse corpo e mente virou uma única substância, uma unidade, durante 20 séculos. Esse corpo e mente só foi quebrado por Spinoza no século 17, onde ele tratou corpo e a mente como uma única substância. Muito bem. Como eu vou tratar? Eu vou tratar primeiro o corpo, a mente e a consciência isoladamente. Depois eu vou juntar corpo e mente e vou isolar a consciência. Depois eu vou fazer o quê? Juntar todo mundo. Tá? Vamos lá. Primeiro eu vou separar o corpo. Vamos falar do corpo. O que importa para nós no corpo? São 5 órgãos sensoriais: ouvido, nariz, boca e o tato e o paladar. Só esses que importam, tá? O que são esses órgãos sensoriais? Eles captam sensações externas, transportam para o sistema nervoso central, transforma em sentido, esse processa, encaminha para órgãos competentes do cérebro, fazer uma tela mental, ou seja, o cérebro só enxerga em tela mental. Já vou explicar como isso funciona. Ele faz uma tela mental e essa tela mental é arquivada ou comparada. Se ela for a primeira tela mental, ela vira um arquivo. Se ela for já conhecida, ela é identificada e você vai saber do que se trata. Por exemplo, se você vê um mar, os olhos. Então os olhos, o órgão sexual da visão, ele capta a imagem do mar, ele fotografa o mar.
ele passa para o sistema nervoso central, ele processa, passa no órgão competente, no trecho competente do cérebro para a visão, esse cria uma tela mental e ele compara com os arquivos que ele tem. Ele vai chegar, vai interpretar e vai falar, isso é o mar. Isso é tudo rápido. E você identifica que você já conhece aquilo. Aquilo é o mar. Da mesma maneira, um som. Você escuta uma voz te chamando. Aí você ouve essa voz, passa para o sistema nervoso central, ele processa, manda para o órgão competente no cérebro, esse cria uma tela mental, o subconsciente vai, traz uma tela mental específica, compara e fala, essa é a voz da sua mãe. Aí você identifica que é a sua mãe que está te chamando. Agora, o que surgiu nos cientistas quando descoberto há décadas dessas telas mentais? Como o sentido do tato cria tela mental? Então, o que eles descobriram? Eles pegaram um indivíduo, um cidadão, que sofreram um acidente e perderam o antebraço direito. Bem aqui. Antebraço. Muito bem. E ele foi submetido a uma experiência. E qual era a experiência? Ele podia se agasalhar em um ambiente controlado com uma temperatura baixa, ou seja, fria ao corpo humano. E ele podia se agasalhar até o ponto dele conseguir uma proteção térmica da roupa em equilíbrio com aquela temperatura em que ele estava exposto. Muito bem. E ele, sem os outros órgãos trabalharem nos sentidos, para não atrapalhar aquele órgão específico, que era o tato, ele ficou numa leve concentração, isoladamente, sem som, nada que o distraísse, e ele relatou que sentiu frio no membro amputado. Ele sentiu frio naquele braço que ele perdera. Poxa, mas como é que pode? Se ele não tem o braço, como é que ele sentiu frio? Aí que tá. Aí foi a descoberta da tela mental do tato. O tato, ele tem uma tela mental de todo o nosso corpo. Tudo. Ele sabe tudo do nosso corpo. A unha do pé, a unha do dedão, a ponta do cabelo, da orelha, tudo. Ele tem uma tela mental do corpo. Então o que ele fez? Esse cidadão perdeu o antebraço. Só que ele não retirou a tela mental dele, nem lhe é possível. A tela mental dele consta que o antebraço está lá. E na hora que essa memória é solicitada e apresentada, é que dá anomalia. Aí é que aparece a anomalia. Ué, se tem a tela mental e não tem o braço, então foi descoberto isso. Bom, dos 5 órgãos sensoriais que eu tinha para dizer é o seguinte. Agora vamos falar do cérebro. O cérebro é importante. O cérebro, um cérebro adulto, é constituído de 80 a 86 bilhões de células neurais, de neurônios e suas sinapses. É onde passa todo o sistema neuroquímico, sinais elétricos, tudo, para que o cérebro execute a tarefa que lhe compete. Muito bem. Esse cérebro, o que aconteceu com ele? Há 4,5 milhões de anos, vamos falar de Darwin, há 4,5 milhões de anos, tinha na savana africana, surgiu um indivíduo lá, chamado de Australopithecus. Era um indivíduo pequeno, arqueado, com um cérebro pequeno, de 485 centímetros cúbicos, ou seja, para ficar mais fácil o entendimento, meio litro, seria talvez o meu punho fechado, tá? Meio litro. E esse cérebro foi evoluindo. Logicamente, quando passou por Homo habilis, Homo erectus, que foi um prazo longo, Homo erectus, passou por Homo neanderthalis, o volume do cérebro já foi para 1650, ou seja, mais de 1,5 litro, um tremendo de um cérebro. Quando mais avançou e ele passou para o Homo sapiens sapiens, que somos nós, esse cérebro sofreu uma adequação e ficou em torno, num ser humano adulto, em torno de 1.500 centímetros cúbicos. Ou seja, 1.500 centímetros cúbicos equivale a 1,5 litro, para ficar de fácil entendimento, tá? Alguma coisa nesse sentido aqui. Alguma coisa nesse sentido. Muito bem. E o que mais interessa a gente saber do cérebro? O cérebro, ele é uma interface. Ele foi criado para ser uma interface entre uma coisa e outra. Vamos saber o que é essa uma coisa. Essa uma coisa é o campo mental. Campo mental constituído de quê? De pensamentos, sentimentos e o subconsciente que gerencia as memórias. Vamos dizer assim. Esse é o campo mental.
tudo isso ele tem que passar, todas essas sensações, todo esse quadro intelectual, tudo que for aprendido, tudo que for possível ser aprendido, e sempre o aprendizado, para ele ser passado para a consciência, ele tem que ser um aprendizado com sentimento. Se não for um aprendizado com sentimento, não cria memória. Essa memória morre. Por isso que muita gente fala, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou tá. Mas o que você sabe disso? Nada. Escreve 10 minutos aí sobre o teu curso. Nada. Por quê? Ele não é, ele está, ele é um título. Ele não é essência. Ele é um título. Eu sou um advogado. Ele pega e mostra o diploma. Eu sou um engenheiro. Ele mostra o diploma. Só que ele não tem na essência dele. Tá? Ele só tem um título. Ele comprou um título porque não teve um sentimento que associasse para ele transformar em memória, passar pelo órgão do cérebro e esse transmitir para a consciência, para que lá ela prepare um novo arquivo para o subconsciente, para as memórias futuras. Tá? Outra coisa que é interessante no cérebro é saber que o cérebro executa circuitos elétricos, designs elétricos dos circuitos elétricos. O que seriam designs elétricos? Não sei se um amigo ou amiga já foi assistir patinação no gelo de perto. Eu fui uma vez, mas foi bem bacana. Tem locais em que o patinador ou a patinadora, ou em dupla, eles passam, ou coletivamente, eles passam várias vezes. E naqueles trechos viram uns flancos, viram sucos no gelo. Nossa, 5, 10 centímetros, depois tem que passar uma máquina para a próxima apresentação, porque senão pode dar problema, desequilíbrio, enfim, aconteceu algum acidente. E essa perfuração, esses flancos, ficam evidentes à vista. Exatamente o que o cérebro faz. Por que ele faz isso? Da evolução. Isso é a evolução de milhares de anos. Ele faz isso para facilitar o movimento mental. E justamente ele faz uma leitura do movimento mental, que eu vou explicar mais ao final. Ele faz essa leitura desse movimento mental e ele faz um registro. É como se você fosse do seu trabalho à sua casa e vice-versa, sempre pelo melhor caminho. Ele sempre escolhe o melhor caminho, tá? Então isso é importante dizer. Isso, o que acontece? Essa descoberta dos cientistas cai por terra a primazia da razão de René Descartes. Cai por terra. Por quê? O que acontece? Quando você vê que o cérebro faz os seus próprios caminhos, aí vamos aproveitar e já falar do coração. O coração tem 40 mil células neurais, ou seja, ele pensa as suas próprias emoções e sentimentos. Tudo esses dois juntos, lógico, corpo e mente é uma coisa só. Então não dá para tratar a razão separadamente da emoção. Isso quebra essa primazia da razão. Ou seja, você tem um coração que tem autonomia para pensar as suas emoções e sentimentos. Embora ele tenha só 40 mil neurônios, é bem insignificante perto aos 86 bilhões, mas ele tem 60 vezes mais impulsos elétricos, o que faz com que ele domine a situação. Tá? Então eles passam todas essas sensações e tentam fazer o melhor caminho na interface cerebral, e o coração é aquele que, quando disparado, ele assume o comando. Por que ele assume o comando? Você pensa e sente. Quando você sentiu, o sentimento fala, agora é comigo. Sai que agora é comigo. Aí é a hora que você dá aquele show, faz aquelas maravilhas que eu fiz, todo mundo já fez, faz aquelas maravilhas e depois dá aquele arrependimento, porque aí a razão fala, tá vendo? Você não me escutou, você assumiu o comando, agora fez isso aí. E agora? Agora sobra para mim tentar resolver, né? Então é isso. Agora eu vou passar para uma coisa importante, que é para saber o início de tudo isso aí, porque isso aí surgiu. Como? O início de tudo está no céu. Existe lá uma consciência, vamos pegar uma determinada consciência, endividada, ética e moralmente, e emocionalmente. Ela tem débitos. Então o que ela faz? Ela tem que saldar o débito dela onde ela criou o débito. Certo? Não adianta você contar a tua história triste lá na padaria, se o teu problema é na tua casa, é no teu trabalho. Você tem que resolver onde é o teu problema. Exatamente a consciência. Ela tem que descer aqui. Então, na hora que ela desejar e for permitida, essa consciência vai descer. E quando ela desce? Quando ela desce na hora que o papai e a mamãe já namoraram. O
papai e a mamãe namoraram, e aí ela desce e fica em derredor da mamãe. Os espermatozoides já correram, o mais forte já chegou, penetrou no óvulo, dirigiu para a câmara uterina, colou numa parede, e lá ele vai se desenvolvendo. E a consciência está lá, esperando o time, ela não pode perder o timing. E no chakra específico, que não vou entrar no chakra, não vai fugir muito, ela vai entrar e vai assimilar esse óvulo. Agora você deve estar perguntando, mas como assimilar esse óvulo? Eu sempre escutei falar, como eu também, que o espírito entra no bebê só se for possessão. Porque como é que pode um corpo pronto, uma memória, uma consciência é constituída de partículas subatômicas, um corpo de um bebê já tem átomo, molécula e órgãos, e o corpo dele que os constitui. Então não tem, só se for possessão. E não é a possessão que a gente precisa precisa criar um avatar. O ser humano, um avatar. Não adianta possuir um indivíduo, você não vai conseguir fazer nada com as suas memórias. Muito bem, então nessa hora o que acontece? Essa consciência, na hora exata, ela entra. Deus é a primeira mão, ele promove uma excitação de campo para essa substância conseguir ser assimilada nessa primeira célula e nas demais, nos órgãos e no corpo humano complexo que somos nós. Muito bem, acontece que isso é feito há milênios. E existe nessa consciência já um modelo, um gabarito para ser feito isso. E qual é a matéria-prima utilizada para isso? Papai e a mamãe vão fornecer. Tá? Então esse é o início. Você tem partículas subatômicas, da qual a consciência é feita quando fora da matéria. Deus também tem matéria. Quem pensa Deus aí imaterial, esquece isso aí. Tudo, toda a consciência, até a consciência de Deus tem matéria. Dentro do seu corpo etéreo, dentro da sua constituição, aquilo aqui lhe compete. Ela é uma matéria específica a cada um. Ou seja, temos o átomo, do átomo para baixo seria tudo que é intangível, inclusive Deus. Do átomo para cima, tudo que é tangível. Nós, a mesa, o cachorro, os animais, tá? Muito bem. Agora vamos falar um pouco de como a consciência age. Por que a consciência, eu falei logo no começo que a consciência não está junta do corpo e junta da mente? Como pode? Junta do cérebro e junto do campo mental? Porque não é da natureza dela. A natureza dela é etérea, a natureza dela é eterna, infinita. A consciência de partículas subatômicas, ou seja, do átomo para baixo. Ela não pode ficar lá. Ela até ficou, estagiou, entrou, saiu, construiu, mas ela não pode ficar lá. Ela pode até estar lá, mas exercer morada lá e ficar lá, ter localidade lá, como os antigos muitos não achavam a consciência e falavam, bom, ela deve estar no coração. Não, não está. Ela pode até passar por lá, mas lá ela não vai ficar. Ela não tem um lugar específico no corpo. Então nós vamos entender isso melhor. Então o que a consciência criou? Se ela não pode agir no corpo. Ela primeiro criou uma ferramenta, que ela chamou de pensamento, a gente conhece como pensamento, que é justamente para fazer as coisas antes da interface cerebral, para poder melhorar essas memórias ruins e a consciência fora, e fazendo aquilo que lhe compete dentro do cérebro, fora do cérebro, e alimentar toda essa ferramenta consciencial, vamos dizer assim. É uma ferramenta consciencial, que é o pensamento. E ela também colocou um bibliotecário. Bibliotecário. Hoje em dia não, hoje é tudo certo. Mas antigamente não, bibliotecário você tinha que falar, eu lembro quando eu era jovem, eu queria um livro de história, assim, o cara ia lá, levantar da cadeira com aquela paciência, ia te trazer, mas não é esse, é outro, ele voltava, eu quero devolver esse, ele ficava feliz da vida, pegava o livro, devolvia. Muito bem. Esse bibliotecário é o subconsciente. Ele vem guardando todas as suas memórias. Cabe a ele, na hora que for solicitado, ele apresentar a memória, e cabe a ele, se for criada pelo pensamento e sentimento uma memória, cabe a ele arquivar. Depois ele vai lá e traz de novo. Então ele faz esse controle, esse gerenciamento de memórias, tá? Isso é muito importante. Então já falamos do subconsciente, pensamento, a ferramenta pensamento. Agora vamos falar especificamente da consciência. A consciência, ela é uma percepção. Quando você fala percepção, você falou consciência. Falou consciência, falou percepção. Só que não é essa percepção
que os sentidos apuram, que os órgãos dos sentidos apuram do mundo externo. Essa percepção é uma percepção tangível. É muito mais do que isso, eu vou explicar. Essa percepção, graças a ela, a gente não morre na adolescência, não morre na pré-adolescência. Senão todos nós morreríamos. Seria a minoria. Não seríamos 7,6 bilhões de habitantes. Seríamos 1.000, 1.200. Porque morreriam tudo antes. Eu vou explicar por quê. Muito bem. Como funciona essa percepção? Imaginemos um cachorro. Que é o que está próximo da nós. Reino animal. Tá? O cachorro, quando vai atravessar uma rua, o que ele faz? Ele vai. Ele não vira o pescocinho para lá para cá. Ele vai. Quando ele sente a presença de algum veículo, ele na hora, ele desvia, ou ele recua, ele é muito rápido, ele faz com uma maestria maravilhosa. Ele desvia, ou ele acelera um pouquinho, ele dá um jeito de sair daquilo. Ou seja, o que o cachorro faz? O que o campo mental do cachorro permite? Sendo que ele não tem uma consciência igual a nossa. Ele permite a intuição e reação ao perigo. Ele se intui do perigo, ele recebe aquele perigo e ele cria mecanismos mentais que já são criados há milênios também, vamos dizer assim, do cachorro, e ele consegue sair daquela situação. Então ele só age por emergência, iminente ou perigo. Tá? Muito bem. Por isso que muitos morrem esmagados, a gente vê nas estradas, rodovias, uma hora não dá certo. Outra coisa importante, antes de eu passar para a consciência do homem, o animal, para ele, quando ele desvia de algum veículo que vem e ele se safa, ele não fica preocupado se aquilo que ele se desviou era uma bicicleta, era um caminhão de 20 toneladas. Para ele desviou, ele não fica taquicardia, nada. Para ele aquilo é desvio. Então essa é a diferença nossa. Que se acontece com a gente fica 15 minutos, coração acelerado. Puxa, quase morri, quase atravessei. Mas vamos ver como funciona o cérebro humano. E eu vou usar tudo que eu falei agora. Vamos lá. O cidadão vai atravessar a rua. Ele para, olha, mão única. Ele olha e vê um caminhão. Na hora que ele vê o caminhão, ele já manda, tudo que eu já expliquei, vai lá falar isso aqui é um caminhão, tela mental. Isso é um caminhão. Beleza. Ele tira outras telas mentais do caminhão e manda. Aí vem um retorno para ele, ó, esse caminhão está mais ou menos nessa velocidade. Não número, mas mais ou menos você tira a velocidade. Aí ele manda mais uma tela mental dizendo que o caminhão está mais ou menos numa distância X, 300 metros. Não vai dizer a metragem, mas vai dizer que é uma distância de segurança ou não. Muito bem, aí a consciência analisando tudo isso, fora da cabeça, fora do campo mental, fora do cérebro, ela vai dizer, vai firme, meu amigo, que você só tem 30 metros para atravessar e você vai chegar lá em segurança. Caso contrário, não, ela pode dizer, falar, olha, não vai, porque se você for, você vai chegar depois do caminhão e ele vai te atropelar e te matar. E a pancada desse caminhão com certeza será fatal. Então tá, então eu já expliquei isso aí. Agora vamos entrar no movimento mental. O que é? É o que pensa, o indivíduo pensa, sente, percebe e interpreta a vida. Quando o indivíduo pensa e sente, ele já foi alimentado pelos sentidos físicos. Pensa e sente, dentro do campo mental. Quando fala percepção, falou consciência. Sai. Vamos fazer uma análise. É como se você saísse da cadeira do teu escritório e se visse de costas. Você consegue exatamente se localizar e se ver de costa. Perfeitamente, eu tenho certeza. Faça esse teste, ou no seu quarto, ou no sofá lendo. Você consegue se ver da janela. Você consegue ir lá fora e se ver da janela e ter uma imagem perfeita de você aqui, ou lá onde você estiver. Muito bem. E depois ele interpreta isso. O que seria a interpretação? Volta para o campo mental. Então começa no campo mental, vai para a consciência, volta para o campo mental, onde é feito o registro. Sucessivos registros desse movimento mental, ele cria um movimento mental específico, ele cria uma memória mental, para você fazer aquilo sempre da mesma maneira, sempre trabalhar da mesma maneira, sempre namorar da mesma maneira, sempre ser implicante da mesma maneira, sempre procurar ajudar os outros da mesma maneira. Você vê que o movimento mental, ele faz o que lhe mandam. Ele não escolhe, ele não é seletivo. Ele só fala, deixa comigo. Eu vou embora e vou fazer isso aí. Então, onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que esse movimento mental, ele é um produto nosso.
do nosso íntimo. A gente cria esse produto mental. E tudo que acontece com a gente é resultado desse produto mental. Esse movimento mental, eles faz nós, seres humanos, faz eu, faz a mim, faz o amigo, a amiga, ser produto de si mesmo. Não adianta falar que é o governo, não adianta pôr culpa no pai, na mãe, no namorado. Tá certo que você cria afinidades e depois você reclama das afinidades criadas, depois da sintonia, muito bem. Mas o que eu quero explicar para os senhores? Que esse movimento mental tem que ser muito bem avaliado. A consciência é quem controla esse movimento mental. Muito bem? Então o que você tem que fazer? O seu passado, aquele que te aconteceu de bom ou de ruim, analisa o movimento mental. Você vai entender por quê. O teu presente, como tá? Tá bom? Tá próspero? Tá positivo? Tá legal? Você tá ficando sem ansiedade? Não tá depressivo? Não tá angustiado? Teu movimento mental tá maravilha. Esse movimento mental do presente, do meu presente, do seu, com certeza ele vai nos dar uma projeção do futuro. Se você não movimentar, se você não mudar esse movimento mental, ele vai traçar a sua vida até o último dia, até o dia da sua morte. Você consegue, sentado aí, meu amigo, minha amiga, você consegue escrever a sua vida até o último dia. Mesmo que você morra amanhã, ou morra daqui 50 anos, a depender da sua idade, você vai ter traçado. A não ser que você mude esse movimento mental. Tá? Então, eu para encerrar, eu vou fazer um breve resumo de tudo isso de uma outra maneira, para poder encerrar esse meu primeiro vídeo. Muito bem, o que nós temos? Uma consciência endividada que desce, constrói um avatar. Eu vou chamar de avatar o ser humano. Constrói um avatar. Esse avatar, a consciência, como não pode ficar nele, ela cria um campo mental. Esse campo mental e esse avatar, essa mente, esse cérebro, estão todas ligadas na consciência. Essa consciência pode estar dentro, como pode estar fora, dependendo da execução da tarefa que lhe compete. Muito bem. Acontece que o pensamento está sempre ligado na consciência. Só que nem sempre o pensamento está ligado no campo mental cérebro. Nem sempre. Eu vou explicar como funciona isso. Você está dirigindo seu carro. Aí você sabe que naquele dia você teria que comprar em uma determinada loja uma casinha do seu animal. Só que de repente você lembra das últimas férias, do mar, do calor, do sentimento que você teve. Aí você pega o pensamento e vai para lá, para tuas férias, lá para o mar. Só que você leva o sentimento junto. Vamos comigo que você também faz parte lá do pacote. Vamos comigo. E você leva. E lá você fica. Só que de repente a consciência, veja bem, importante, onde eu quero chegar. A consciência continua ligada no campo mental, no cérebro. O seu pensamento está lá na praia, só que está ligado na consciência. A consciência não abandona ninguém. Ela fica ligada dos dois lados. Só que na hora que o subconsciente fala, esse louco vai acabar se matando aqui, aí ele descobre que você tem lá uma memória de automatismo do inconsciente para você poder dirigir, que é uma tarefa que você executa há muito tempo, ele coloca para você não causar nenhum acidente. Só que a consciência está gerenciando isso, ela está no comando. Se ela vê que qualquer coisa, ela volta. Nessa volta há uma sobreposição daquele cordão que liga o cérebro, campo mental, à consciência. E volta tudo como era. Então, resumo. A mente, o campo mental e a consciência e o cérebro nunca se desligam, a não ser quando morrer. Já a ferramenta pensamento, ela pode sim ir para qualquer lugar e levar o sentimento também. Ela carrega o sentimento. Certo? Muito bem. Então o que eu queria para encerrar isso? Agradecer o amigo, a amiga, a paciência e o interesse em ter me acompanhado e ter me ouvido até o final. Espero ter podido ajudar a você criar um novo movimento mental e tentar quebrar paradigmas e tentar soltar as algemas emocionais da alma, tá? Fique com Deus, até o próximo vídeo.